Olá, eu sou Juca Kfouri e vou conversar hoje com Antônio Afife. Quem é Antônio Afife? Antônio Afife é um brasileiro, paulistano da Gema, formado em economia, especializado em gestão de futebol, enfrentando um novo desafio na carreira e que sonha em poder ver o futebol brasileiro cada vez mais forte, implantando uma metodologia moderna, adequada com as tradições do futebol brasileiro, e que isso, ao longo dos anos, eu acredito que tenha se perdido um pouco, até pela diminuição dos nossos talentos, que a gente vê cada vez mais raros, né? Se você quiser frequentar um espaço arejado, inteligente, desafiador, criativo, na discussão dos temas do nosso futebol, você que sabe que para falar com o Juca Entrevista basta entrar aí neste endereço www.espn.com.br/Juca Entrevista. Entre nesse endereço que eu vou dar agora, www.cidadedofutebol.com.br. Está escrito aí Universidade do Futebol, vale também. Tanto faz. Tanto você pode pôr Cidade do Futebol, que era o nome original, como universidadedofutebol.com.br. Um dos idealizadores desse espaço é o Antônio Afife. O que tem de colaborador lá inteligente, que pensa como você em casa pensa às vezes o óbvio que a gente não vê fazerem no nosso futebol, no trato com os nossos atletas, na gestão do nosso futebol, do nosso esporte em geral. Eu ia dizer está tudo lá. É claro que não está tudo lá, mas está quase tudo lá, tá? O Oliver Sites aqui falando sobre questões de gestão, questões de violência, saiba que eu descobri lá, porque recebi uma mensagem do Afife dizendo: Juca, dá uma olhadinha nesse artigo que está no Universidade do Futebol. E eu li e falei: opa, preciso conversar com esse menino, que é um menino. O Afife e eu já estamos longe de sermos meninos, mas o Afife está nessa batalha, não é de hoje. Afife, conta um pouco a tua trajetória profissional antes da gente. Eu quero falar, inclusive, sobre o Universidade do Futebol. Sim. Mas conta um pouco da tua trajetória, só para o fã do esporte ter a noção de que você não é apenas e tão somente, digamos, um pensador do futebol. Tá, não. Só até fazendo um parênteses rápido, o Medina foi o grande idealizador desse projeto. Professor Medina. Eu comecei no futebol, Juca, meio que sem querer. Eu sempre li os jornais, a Folha de São Paulo, se acompanhava muito, e eu achava muito engraçado o espaço que davam para eu, como corintiano, né? Eu não me conformava em ver apenas uma notinha sobre o Corinthians, né? Eu falava, não é possível. Aí eu resolvi lançar um jornal do Corinthians, que depois acabou virando revista. Isso antes da época do seu Alberto do Alibe. E depois continuei. Aí, estando lá dentro do Corinthians, aí eu acabei sendo convidado para trabalhar no marketing, depois passei a ser assessor da vice-presidência de futebol, aí depois acabei saindo por umas contingências que a vida nos oferece, e passei, aí nessa época eu conheci o Brunoro, que eu perturbava muito o Brunoro, eu não me conformava com a situação do futebol brasileiro. Eu falava, não é possível, será que só eu que penso assim? Eu quero ver se as minhas ideias encontram eco. Eu falei, quais são as duas maiores pessoas que eu respeito, profissionais aqui do Brasil? Eu falei, bom, tem o professor Medina, que estava no Goiás à época, e o Brunoro. Então, por uma questão de proximidade, entrei em contato com o Brunoro. O Brunoro já fazia o trabalho para a Parmalat? Já, ele estava na Parmalat. Tá. Eu não o conhecia, inclusive tive que passar pela barreira das secretárias dele, mas ele insistindo, até que eu consegui. Ele falou, olha, me passa um fax com as suas ideias na época. Na época do fax, né? Me passa um fax com as suas ideias. Então, naquele dia, eu acho que eu acabei com o papel de fax da Parmalat. Que eu mandei todos para ver se realmente era, se eu tinha algum fundamento naquilo que eu estava falando. E ele concordou com tudo que estava lá. Aí eu falei, então vamos fazer um livro? Ele, vamos. Então, fizemos aquele livro, que você teve a oportunidade de nos entrevistar anos atrás. Lá se vão mais de
10 anos, né? Sem dúvida. E de lá para cá aí eu passei a prestar consultorias, nós tentamos fazer alguma coisa junto com o Brunoro, até a gente estava mantendo um contato até na época com o Atlético Mineiro, infelizmente não deu certo, enfim, coisas do futebol. Aí eu passei a fazer alguns trabalhos solo, outros com o Medina, atendendo clubes dos mais diversos esportes, tive a oportunidade de fazer um trabalho no Esporte Clube do Recife. Depois fui contratado para ser diretor executivo de uma empresa que novamente me contratou recentemente. Na época esse trabalho era junto ao Nacional da capital, aquele trabalhinho de formiguinha. Acabou não dando certo. Saí, fui cuidar de outras coisas, no futebol sempre, trabalhando aqui e ali, mantive contatos, algumas coisas com o Fluminense, tive a oportunidade de fazer um preâmbulo no início da gestão do Fernando Miranda lá no Inter, um pouco antes dele ser eleito, uma coisa muito gratificante. Enfim, a gente foi passando por aí, clubes menores, o penúltimo, vamos dizer assim, porque agora eu estou envolvido nesse projeto, mas foi o trabalho junto ao Campus Pelé. Que envolve as equipes do Paulista, de Jundiaí, do Jabaquara, de Santos, que é o clube do Pelé, Via Litoral, e o Lausanne da Suíça, né? Um trabalho que infelizmente não seguiu o caminho que todo mundo imaginava, e nós acabamos até saindo, houve um desligamento, né? Saiu Medina e, enfim, toda a equipe, inclusive a própria Regina Brandão também fazia parte. Mas foram lançadas sementes importantes